Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal? É o seguinte, hoje eu vou fazer um conteúdo aqui muito legal, um conteúdo que fala sobre cálculo de produto PV. Na verdade é uma pergunta que me fizeram no direct do Instagram. Eu respondi lá, né, para a pessoa, para o profissional habilitado que me perguntou, que me fez essa pergunta, mas eu vou deixar aqui para vocês também. Ele me perguntou o seguinte: qual é a pressão que eu uso para fazer o cálculo do produto PV? É a PMTA ou é a pressão máxima de operação, conforme mostra a norma no item 13.2.1b? E aí, eu vou responder para vocês agora. Então, fica aí. E hoje um tema muito legal, muito sugestivo, que é cálculo de produto PV. Nossa, mas cálculo de produto PV é algo muito simples, né? Muito fácil de fazer. Será que realmente esse é um tema legal, é um tema bacana? Mas pensa o seguinte, a pergunta que foi feita para mim no direct do Instagram foi: qual a pressão que eu uso para fazer o cálculo de produto PV? É a PMTA, que é a pressão máxima de trabalho admissível, ou é a pressão de operação, ou máxima de operação, né? Como diz aí o item 13.2.1, a linha B da norma NR13. Eu vou mostrar para vocês primeiramente qual que é, né, a linha B, o que fala nessa linha B, para que vocês entendam um pouco. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui o item 13.2.1, a linha B da norma NR13, e lá, claro, que fala sobre os vasos de pressão que a norma NR13 é aplicada. O item 13.1.2.1 da norma fala o seguinte, olha: deve ser aplicada aos seguintes equipamentos. Onde que a norma é aplicada? E a linha B fala: vasos de pressão cujo produto PV seja superior a 8, onde P é a pressão máxima de operação. Opa, então aqui já não falou PMTA, falou pressão máxima de operação. Em kPa, quilopascal. Em módulo, né? Aí eu vou explicar depois para vocês também o que é essa questão do módulo. E V, né, que é produto PV, V é o volume interno em metros cúbicos. Então, nós temos esses parâmetros aí, que é a pressão e o volume. O volume é algo bem simples, é só você ir lá e fazer uma checagem, né, dentro do lado do que você consegue, e fala justamente volume interno, então não é simplesmente jogar uma trena por fora do equipamento e tirar o volume geométrico. Você tem que saber se tem alguma coisa lá dentro do equipamento que está ocupando o volume interno dele. Então, às vezes, você tem lá um equipamento como esse da foto que você está vendo aqui, e lá dentro tem chapas, tem alguns periféricos ou acessórios que trabalham dentro do equipamento e ocupam um espaço físico ali. Então, se ocupa um espaço físico, você tem que subtrair do volume geométrico em metros cúbicos. Não adianta você simplesmente calcular o que está externamente e tacar o pau. Não, você tem que fazer, então, o cálculo desses itens internos e subtrair do volume geral, beleza? Aí você começa a entender um pouquinho melhor. Então, a questão do volume interno em metros cúbicos é fácil resolver. Basta conhecer trigonometria. Agora, e o P, que é a pressão máxima de operação? Aí a gente vai lá no item da norma NR13 e chama exatamente isso, né? Fala o seguinte, ó, lá no final, no glossário da norma NR13, tem um item lá que fala pressão máxima de operação. O que é a pressão máxima de operação? Aí o glossário fala o seguinte: para fins de enquadramento e definição da categoria do vaso de pressão, considera-se pressão máxima de operação a maior pressão que o equipamento pode operar em condições normais de processo. Opa, o que significa isso? Então, alguns projetos de vasos de pressão, imagina que o projetista vai lá e calcula a PMO, que eles falam, que é a pressão máxima de operação. O que é a variável, né, a pressão máxima que esse equipamento pode exercer de forma segura? E nada mais é, ou muito próximo, né, da PMTA, porque a maioria, eu acredito que 90% dos projetos dos memoriais de cálculo, né, dos prontuários de vasos de pressão, não tem essa informação de pressão máxima de operação, porque ela tem lá somente a PMTA. E aí o processo, quem toma conta do processo, tem que entender que tem que sempre operar abaixo da PMTA. E é assim que funciona. Então, a maioria dos documentos não vai trazer essa informação de pressão máxima de operação. Só vai trazer a PMTA. E aí é por isso que no glossário fala lá, ó,
Caso não exista esta definição no prontuário, deve ser considerada a PMTA. Então, se você olhou no prontuário, olhou no memorial de cálculo e não achou a informação pressão máxima de operação, que geralmente é muito próximo da PMTA, então você usa a PMTA para fazer os cálculos de produto PV, tá? Bem, então assim, resumindo, né, esse assunto, quando você tem pressão máxima de operação dentro do prontuário, você use ela para você fazer o seu cálculo de produto PV. Caso você não tenha, como ficou claro ali no glossário da NR13, você pode simplesmente falar, cara, se eu não tenho, eu vou usar a PMTA. A maioria dos equipamentos, né, quando você vai reconstituir um prontuário, por exemplo, não tem nenhuma documentação esse equipamento. Então, você vai usar, sim, a PMTA como base para fazer esses enquadramentos, né, essas classificações de categoria ou as categorizações. Porque, como você não tem nenhum documento e você está gerando agora um novo prontuário, que é uma reconstituição de prontuário, você pode fazer isso então, beleza? E aí, me ligaram aqui. E aí é o seguinte, só para a gente concluir, fica a dica, né? Sempre olhe no glossário da norma NR13, porque é algo que pode ajudar você muito, né? O glossário, ele realmente tem muitas informações. E aí eu falei para vocês que eu ia falar sobre a questão do módulo, né? O módulo, quando você olha lá no item 13.2.1 da norma NR13, ali fala que o cálculo de produto PV, ele precisa ser P em kPa, né, que é a pressão máxima de operação, ou como a gente viu agora, a PMTA em kPa, e o volume geométrico em metro cúbico, tá? Só que aí ele dá uma informação aqui que é em módulo. O que é isso? O que significa isso em módulo? Esse em módulo significa que você tem que fazer o cálculo independente se ele é positivo ou negativo. Imagina que a PMTA do seu equipamento, que é um vaso de pressão que trabalha com vácuo, ele é menos 8 quilos, por exemplo. Então, quando você vai fazer o cálculo de produto PV, você multiplica 8, né? Então, o volume em metro cúbico multiplicado por 8 em kPa.